Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso cronograma oficial da disciplina Angiologia, hoje nós vamos falar sobre cirurgia endovascular. Por definição, a cirurgia endovascular é aquela técnica utilizada para o tratamento endoluminal de patologias vasculares que estão à distância da abordagem inicial, pois, como nós veremos adiante, essa abordagem pode estar em sítios distantes da lesão, como, por exemplo, um acesso femoral para a correção de um aneurisma de aorta abdominal. Então, são técnicas utilizadas para o tratamento à distância. E nisso nós temos materiais específicos utilizados, como, por exemplo, o sítio de punção, conforme eu mencionei para vocês. Pode ser um sítio da artéria femoral, da artéria braquial, isso para o acesso retrógrado ou anterógrado à lesão que queremos tratar. Utilizamos um fio-guia, um dilatador para a introdução do catéter, balões, e nós podemos utilizar estentes, que podem ser estentes simples, estentes revestidos ou endopróteses, que nós veremos adiante. Vejam que o material utilizado, aqui nós temos um dilatador, nós temos aqui a agulha de punção, nós temos o guia para a introdução do catéter e do dispositivo endovascular. Aqui nós temos algumas endopróteses. Vejam aqui uma endoprótese reta, uma endoprótese bifurcada com as duas pernas. Aqui é o dispositivo no qual ele é introduzido. Nós temos um dispositivo maior com uma das pernas e um segundo dispositivo menor com a finalização da segunda perna. Essa é o material utilizado por nós quando, por exemplo, do tratamento de um aneurisma de aorta abdominal que envolva as ilíacas. Atualmente ainda não temos um dispositivo que possa ser implantado de uma única vez com as duas pernas do dispositivo. É necessário, conforme nós veremos adiante, introduzir primeiro este segmento maior e depois o segmento menor. Os stents são dispositivos metálicos com essa malha metálica que vai ser introduzido no vaso, vai existir uma dilatação desse stent que vai comprimir, no caso de lesões, por exemplo, ateroscleróticas, faz a destruição dessa placa e mantém uma força axial, fazendo com que aquele lúmen vascular mantenha-se aberto. Esses são os stents. Os stents, eles podem ser isentos de malhas, ou melhor dizendo, isento de revestimentos, ou podem apresentar revestimentos. Esses revestimentos são constituídos de malhas não sintéticas, que por esse entrelaçar que aqui visualizamos, nessas lacunas, podemos preencher com substâncias. Imaginem que na introdução de um catéter para a colocação de um stent, digamos, numa dilatação de um estreitamento aterosclerótico em artéria carótida, esse stent, pelo balonamento, ele destrói a placa e mantém o stent no local onde existia a estenose aterosclerótica, mas esse processo de destruição da placa não deixa de gerar um processo inflamatório local. Então, os cientistas desenvolveram técnicas onde esses stents são revestidos por malhas que contêm, nesse entrelaçar, substâncias químicas que agem como anti-inflamatórias. Então, já uma técnica mais aprimorada, no qual esses dispositivos, ao mesmo tempo em que destroem as placas, aumentando o lúmen vascular, também impedem que ali onde houve a destruição, haja um processo inflamatório intenso e que pudesse
em análise por esse aumento do processo inflamatório, fechar novamente a artéria. Então, por isso que nós temos atualmente stents revestidos com substâncias, por exemplo, substâncias anti-inflamatórias. Para a introdução do dispositivo, é interessante nós termos a técnica adequada de punção dos vasos. E aqui nós temos a técnica de Seldinger, que corresponde a uma punção a aproximadamente 45 graus com a artéria, com o vaso. Depois nós temos a passagem retirada da agulha de punção, passagem do dilatador, que vai fazer com que haja uma dilatação da pele subcutânea até o vaso, para a adequada passagem do catéter. E vejam que o catéter fica coaxial ao plano vascular. Então, essa é a técnica de Seldinger. As técnicas endovasculares nos servem para o tratamento, o diagnóstico de diversas patologias vasculares, como, por exemplo, a doença aortoilíaca. Vejam aqui, nós temos uma aortografia e arteriografia de membros inferiores, na qual nós observamos estreitamentos segmentares das artérias ilíacas comuns. Então, a técnica endovascular nos permite que passemos catéteres e passemos stents que possam dilatar esses estreitamentos e, pela força coaxial desses stents, que esses vasos permaneçam abertos, como aqui nós podemos ver no pós-procedimento. Nós temos as ilíacas sem mais aquelas áreas estenóticas, portanto, a situação tratada por técnica endovascular. De uma forma geral, essas doenças aortoilíacas, elas obedecem à classificação TASC, que é o Transatlantic Inter-Society Consensus. De uma forma geral, nós temos TASC A, B, C e D, que dizem que, de uma forma bem ampla, lesões únicas, segmentares, não tão extensas, são melhor tratadas por técnicas endovasculares. Porém, quando nós temos uma doença mais progressiva, mais extensa, com estenoses mais extensas ou processos oclusivos mais extensos, doença mais extensa, ainda está bem recomendado a técnica aberta, a técnica cirúrgica aberta a céu aberto. Quando essas lesões, voltando a dizer, são mais localizadas, segmentares, nós podemos ter a técnica endovascular como a mais recomendada. Em relação à doença carotídea, nós temos aqui o bulbo carotídeo, verificamos por uma arteriografia essa lesão estenosante. Vejam que após o tratamento com um balonamento, nós tivemos um aumento do diâmetro do lúmen da artéria carótida interna no segmento angiográfico pós-procedimento. Também é uma técnica utilizada a endovascular para o tratamento da doença carotídea. Em relação à cirurgia aberta, a endarterectomia, que vocês já tiveram aula sobre isso, versus o tratamento com colocação de stents, esse estudo, que é o CREST, ele evidenciou que a experiência do cirurgião ela é importantíssima para que tenhamos um melhor resultado, quer seja numa técnica ou outra. E os resultados e a durabilidade da angioplastia bem realizada, esse estudo mostra ser semelhante aos resultados e à durabilidade da técnica da endarterectomia. Conclusão, esse estudo conclui que não há atualmente evidências que sustentem o uso preferencial de uma ou outra técnica na doença carotídea, ou seja, não há evidências que sustentem o uso preferencial da endarterectomia por sobre
o tratamento endovascular com estentes. Vemos aqui uma outra situação na qual a cirurgia endovascular pode ser empregada. Vejam aqui uma ortografia e arteriografia de artéria renal. Vejam essa estenose, esse estreitamento, oclusão da artéria renal. Nós passamos um catéter e fazemos o balonamento desse estreitamento. Vejam aqui o segmento mostrando uma nova perviedade nessa artéria renal. O paciente poderia ter um quadro de hipertensão arterial sistêmica secundária a esse estreitamento da artéria renal, e com o tratamento endovascular menos invasivo, nós podemos já ter restaurado a patência dessa artéria renal. Temos a possibilidade da doença da aorta torácica, um aneurisma, por exemplo, de aorta torácica. Vejam que aqui nós temos a arteriografia sempre precedendo os procedimentos vasculares, onde nós observamos essa dilatação aneurismática, fazemos a técnica endovascular e vejam que a malha metálica da endoprótese exclui o fluxo sanguíneo do aneurisma de aorta torácica. Vejam que o aneurisma vai desta região até esta, e quando nós passamos a endoprótese limita o lumen vascular a esta área, portanto, ela exclui da circulação a porção aneurismática. É uma técnica que também pode ser utilizada em patologias torácicas, por exemplo, da aorta torácica, cuja abordagem cirúrgica convencional traria uma alta taxa de morbimortalidade ao paciente. Técnica endovascular também é muito empregada no tratamento dos aneurismas de aorta abdominal. Vejam aqui uma ressonância tridimensional mostrando a área do aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal e não acometendo as artérias ilíacas. A colocação do catéter, a colocação da endoprótese com a exclusão daquele saco aneurismático. Portanto, agora o fluxo passa por dentro da endoprótese, excluindo o aneurisma de aorta abdominal. É uma outra possibilidade para as técnicas endovasculares. Existem estudos de meta-análise que mostram a comparação entre as cirurgias abertas para a cura do aneurisma de aorta abdominal e as técnicas endovasculares. Esses estudos de meta-análise mostram vantagem do tratamento endovascular no primeiro ano, né? Porém, as complicações pós-operatórias no tratamento endovascular são maiores, necessitando reintervenções, como nós veremos adiante. As endopróteses não são isentas de complicações e, quando essas complicações ocorrem, são de difícil tratamento e, em algumas circunstâncias, até catastróficas, como, por exemplo, a quebra do material da malha metálica, como o extravasamento de sangue para dentro do aneurisma, como a migração daqueles segmentos de endoprótese que nós veremos adiante. O tratamento endovascular necessita, portanto, de controles seriados. A radiografia pode mostrar se aquela endoprótese está bem localizada, se houve alguma migração. Nós podemos utilizar também os exames de imagem, ultrassom, a tomografia, para termos também a percepção se há alguma alteração na endoprótese, deslocamentos, fraturas, aumento do aneurisma, mesmo com o tratamento endovascular, que isso é possível e nós veremos adiante. E, além disso, o tratamento, essas meta-análises evidenciam que o tratamento endovascular é mais caro. Porém, amigos, relato para vocês o seguinte, que o tratamento endovascular, quando bem indicado, ele traz índices de morbimortalidade menores.
Aqui nós vemos que a taxa de sobrevida para procedimentos endovasculares ou procedimentos a céu aberto, as taxas de sobrevida são semelhantes, porém, quando nós vamos ver o longo tempo de segmento em possibilidades de complicações, de reintervenções, nós vemos que as cirurgias endovasculares elas têm um percentual maior de complicações e essas complicações podem ser complicações difíceis de controlar. Então, essas duas tabelas nos mostram isso. A taxa de sobrevida ela é semelhante, porém, as complicações e as possibilidades de reintervenções por essas complicações são maiores nas técnicas endovasculares. Vejam aqui que ainda para o tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal, nós temos o segmento de endoprótese maior, conforme eu havia dito para vocês. Num segundo tempo, no mesmo momento cirúrgico, é introduzido o outro segmento menor, que se coapta ao primeiro. Vejam que há a necessidade da endoprótese ter um coto entre as artérias renais e o surgimento do aneurisma, um colo, melhor dizendo, suficiente para a fixação dessa endoprótese à parede vascular, assim como também ter um bom segmento de artérias ilíacas para a fixação das terminações da endoprótese, para evitar que essa endoprótese possa migrar para cima ou para baixo, trazendo complicações. Vejam aqui um aneurisma mais tortuoso e nessa tortuosidade há dificuldade técnica para a fixação da endoprótese à parede arterial. Vejam o quão é difícil respeitar essa tortuosidade para a introdução da endoprótese, para a adequada fixação dessa endoprótese. Então, ou seja, existem particularidades na técnica endovascular que a tornam passível de complicações, porém, quando bem indicada, volto a dizer, tem índices de morbimortalidade menores. As contraindicações, já fazendo uma alusão ao que eu havia anteriormente dito a vocês, são ter uma distância pequena, abaixo de 1,5 centímetros entre as artérias renais e o aneurisma propriamente dito, o que nós chamamos na técnica endovascular de colo proximal curto. Uma tortuosidade das ilíacas, conforme nós vimos anteriormente, impedindo a progressão do sistema catéter-prótese. Estenoses mais significativa das ilíacas, que dificultam a introdução do catéter e do segmento da endoprótese. Uma distância menor do que 1,5 centímetros entre o aneurisma e a bifurcação das artérias ilíacas, o que nós chamamos de colo curto distal, também são situações que contraindicam ou que, pelo menos, dificultam a técnica endovascular para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal. As endopróteses, apesar de possuírem, em princípio, uma taxa de morbimortalidade menor, elas não são isentas de complicações, como, por exemplo, a hipertermia pós-operatória, pois é um material estranho, mesmo sendo o menos responsivo ao nosso organismo, mas o sistema metal-prótese ainda é capaz de determinar processos inflamatórios e no paciente ele apresentar-se com hipertermia. Podemos ter hematomas nas incisões femorais, que são os acessos. Muitos dos acessos são pelas artérias femorais. E quando o paciente faz uso de anticoagulantes, isso ainda é pior, há uma possibilidade maior de formação desses hematomas. Há a possibilidade de áreas de linfocele ou linforreia na incisão femoral pela lesão dos vasos linfáticos.
Esse é um grande inimigo das abordagens endovasculares com as endopróteses. Como as endopróteses são de materiais metálicos, nós podemos ter o enfraquecimento dessa malha metálica, o que determinaria vazamento pelas malhas e o reenchimento do aneurisma. Se a artéria femoral ou as ilíacas têm estenoses ou oclusões, estenoses significativas ou oclusões, há a possibilidade de lesão dessas artérias, de dissecção dessas artérias, levando a complicadores como sangramentos, rupturas arteriais, que são complicadores significativos. Há a possibilidade, quando da tentativa de passagem do catéter, da endoprótese, de nós quebrarmos, fraturarmos essas placas de aterosclerose e nós determinarmos a embolia de material aterosclerótico, o que também é uma complicação significativa. Temos também a possibilidade da trombose dentro do enxerto, conforme eu disse para vocês, a possibilidade do deslocamento e migração da prótese por fixação inadequada à parede arterial. Então, a prótese pode funcionar como um verdadeiro êmbolo dentro da circulação do paciente. Pode haver uma ruptura arterial pela passagem do sistema de introdução, ou seja, naquelas artérias bem acometidas por doença aterosclerótica. Pode existir uma oclusão de ósteos da artéria mesentérica superior ou inferior, determinando isquemia mesentérica. Pode existir o tamponamento dos ósteos das artérias hipogástricas, determinando a isquemia do cólon esquerdo. A possibilidade da trombose também ser tardia do enxerto, a migração por perda de fixação ou fadiga do material também pode ocorrer de forma tardia, e a ruptura do aneurisma quando não há exclusão completa, ou seja, ainda existem artérias lombares patentes dentro do aneurisma que retroalimentam de sangue aquele saco aneurismático e que pode, mesmo estando na topografia do aneurisma uma endoprótese, aquela endoprótese pode não ser suficiente para que continue o crescimento do aneurisma e que esse aneurisma se rompa justamente pela alimentação retrógrada das artérias lombares ou mesmo pela alimentação retrógrada da artéria mesentérica inferior para dentro do saco aneurismático. Portanto, vejam que nós temos potenciais complicadores de forma aguda ou tardia no tratamento endovascular. Por isso, ele deve ser muito bem indicado. Aquilo que eu mencionei para vocês, o vazamento interno, o endoleak, que pode se dar por colo proximal, colo distal, pelas artérias lombares, alimentando o aneurisma, mesmo com a presença da endoprótese, e esses endoleaks, de uma forma geral, podem determinar a ruptura do aneurisma, mesmo com a endoprótese localizada dentro do saco aneurismático. Temos o endoleak tipo 3, que é por fratura da malha sintética, ou então por questões de vazamento entre o segmento maior e o segmento menor da endoprótese. Temos o endoleak tipo 4, que é um vazamento por aumento de porosidade da malha sintética. E o endoleak tipo 5, que é por causa não conhecida, mas que com o segmento radiológico do aneurisma se percebe que, mesmo com o tratamento endovascular, há um crescimento desse aneurisma.